Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferrez, diretor administrativo financeiro de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem sentenças e premissas da diretoria da JSL, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação dos resultados da JSL do segundo trimestre de 2019. Falaremos dos principais números de todas as empresas e da JSL consolidado. Vamos começar então pela página 2, onde falamos dos principais destaques do segundo trimestre de 2019. Tivemos uma receita líquida consolidada recorde de 2 bilhões e 400 milhões de reais, o que significa um crescimento de 23% sobre o igual período de 2018. Os números mostram a resiliência de nossa receita, independente do cenário econômico, resiliência essa devido aos posicionamentos de todas as empresas do grupo, pela diversificação do seu portfólio de serviços e dos segmentos em que atua, mas todos eles que contribuem de forma diferenciada com o desenvolvimento dos nossos clientes. Tivemos um EBITDA recorde de 518 milhões de reais, 32% maior em comparação ao igual período, e também um aumento de margem significante, principalmente devido aos ganhos de escalas e eficiências de cada negócio. A Vamos teve um EBITDA de 136 milhões de reais, 20% maior do que o mesmo período do ano passado, com um crescimento de 12,7% sobre a sua receita líquida de serviços, o que mostra que a Vamos segue entregando resultados robustos, alinhado com o crescimento e melhorando a sua rentabilidade. JSL Logística, um EBITDA de 130 milhões de reais, um crescimento de 31% sobre o mesmo período do ano passado, com um crescimento de 2,5% sobre a sua receita líquida de serviço no mesmo período. Esta melhoria das suas margens é em função do foco cada vez mais em eficiência, redução de custo, eliminação de contratos com menor rentabilidade. É importante lembrar que a melhoria do seu resultado e o seu crescimento das suas margens vem mesmo no momento que a indústria ainda não voltou, o que a gente acredita que com um pequeno retorno da indústria, as margens e os números poderão ainda ser melhor. Na CS Brasil, tivemos um EBITDA de 81 milhões de reais, que significa um crescimento de 61% sobre o mesmo período do ano passado, com um crescimento da sua receita líquida de serviços de 13%. Isso significa uma grande melhoria de margens no seu resultado, principalmente por maior participação na sua receita na gestão e terceirização de frota e a exclusão dos seus negócios que dê menor margem de rentabilidade. Na Movida, tivemos um EBITDA de 154 milhões de reais e 900 mil, que significa um crescimento de 31% sobre o igual período do ano passado, com uma venda recorde de seminovos, com mais de 16 mil veículos vendidos, o que significa um aumento de 83% sobre o igual período do ano passado. No final de julho de 2019, a Movida concluiu uma oferta pública de ações primárias de 532 milhões, uma secundária de 300 milhões de reais,
que totalizou 832 milhões de reais para o grupo, fortalecendo a sua estrutura de capital para o novo ciclo de crescimento e também aumentando a liquidez de suas ações e retornando à JSL o suporte financeiro feito em 2018. Todas as empresas do grupo JSL consolidado apresentaram no segundo trimestre de 2019 um lucro líquido recorde de 71 milhões de reais, que significa um crescimento de 44% em comparação ao igual período do ano passado, refletindo o efeito positivo da reorganização empresarial de todas as suas empresas que foram organizadas de formas independentes com gestão focada em cada um dos negócios. Agora passando para a página 3, quando vamos apresentar aos senhores mais um passo importante na evolução das demonstrações dos nossos resultados do negócio do Grupo JSL. A partir deste segundo trimestre, passamos a divulgar a JSL Logística e CS Brasil de maneira independente. Com isso, acreditamos facilitar o entendimento e avaliação das empresas, simplificar a avaliação dos negócios e reforçar a independência e a gestão dedicada de cada negócio. Mais uma vez, em linha com o nosso compromisso de buscar o máximo de transparência sempre com todo o mercado. Temos ainda na parte inferior uma cronologia de como divulgávamos o resultado. Até o quarto trimestre de 2017, divulgávamos os resultados da Logística, a CS Brasil e a Vamos juntos. Embora tanto a Vamos como a CS Brasil já são empresas independentes há muitos anos. A partir do primeiro trimestre de 2018, nós divulgamos a Vamos separado, mas ainda divulgávamos a Logística e a CS Brasil junto. E agora, a partir do segundo trimestre de 2019, nós estamos abrindo as informações também da CS Brasil e da Logística. Sendo assim, vocês vão ver daqui para frente os resultados divulgados da Logística, CS Brasil, Vamos, Original, a rede de concessionárias, a BBC Leasing, que deixa de chamar JSL Leasing para passar a chamar BBC Leasing, e a Movida. Esperamos assim estar de encontro com o desejo do mercado de conhecer os números das companhias cada vez mais separado e facilitando assim a avaliação de todos os senhores por tipo do negócio, separando a particularidade de cada atividade. E com este objetivo, peço a atenção dos senhores que passaremos agora para a página 4, quando abriremos a atividade de cada companhia, como que estávamos divulgando e como que passaremos a divulgar e o que é a atividade de cada empresa, por linha de negócio. Conforme vocês podem ver na página 4, no meio da página 4, temos como divulgarmos até o primeiro trimestre de 19, quando Logística e CS Brasil estavam juntos. Agora passamos então por linhas de negócio separadas. A Logística fica do lado esquerdo, fica com a parte transporte rodoviário de carga e logística dedicado, logística de commodities, serviço de armazenagem, logística interna, distribuição urbana e fretamento, que é transporte de pessoas para as empresas. E a CS Brasil, com as suas atividades, que é a gestão e terceirização de frota, leves e pesados, transporte municipal de passageiro e limpeza urbana. Lembrando que a CS Brasil é uma empresa constituída desde 2009, onde centralizamos todos os serviços públicos, serviços estes similares ao que a Movida presta, ao que a Vamos presta, e alguma coisa até que se assemelha com o que a Logística presta. E nesta companhia, onde nós ficamos com os indicadores e com todos os atestados de capacidade técnica para participar das licitações. Passamos agora para a página 5, onde nós falamos da JSL Logística, das suas linhas de negócio. Temos na JSL Logística o maior portfólio de serviço logístico do Brasil. Aqui vocês podem ver transporte rodoviário de carga, logística de commodity, distribuição urbana, logística interna, armazenagem e fretamento de transporte de pessoas. Serviços estes fundamentais nas indústrias brasileiras. Modesta parte, temos uma grande diversificação não só dos serviços, como dos segmentos que nos atuamos, o que contribui muito para a resiliência de nossa receita. Passamos agora na página 6, onde falamos da JSL Logística. Atuamos em 16 setores econômicos, com vários serviços dedicados e principalmente através de asset light. O que fica claro aqui na pizza do lado esquerdo, quando a gente mostra que 66% dos nossos serviços são asset light.
Também mostra que mais de 80% do nosso serviço são operações dedicadas, customizadas para cada cliente. E ainda na página 6, ao lado direito, mostra a receita dos serviços, como está dividido por setor econômico. É muito importante destacar aos senhores que quando falamos de 80% de serviços dedicados, são serviços de contínuo e contrato de longa duração. E quando falamos de operações asset light, que nós ao longo da nossa história, e principalmente nos últimos 4 anos, nós transformamos serviços customizados, que está dentro da indústria brasileira, em asset light, usando operações que nós usamos terceiro, agregado, pequenas empresas que trabalham para nós de subcontratado, mas a gestão, o DNA, a nossa cultura e a tecnologia ficou sobre o nosso domínio, o que contribui com a melhoria da produtividade dos nossos clientes e oferece a ele o melhor custo-benefício. Agora então, passando para a página 7, falamos alguns dos principais números da JSL Logística, o que reflete o modelo de negócio que passamos na página anterior. Com essa transformação dos últimos 3 ou 4 anos da logística em mais serviço dedicado, com menos ativos, transformando em asset light e serviços cada vez mais customizados, usando inteligência e o nosso DNA da nossa companhia, isso reflete um aumento de receita, embora pequeno, de 18 para 19, mas um aumento grande no seu lucro líquido, uma melhoria nas suas margens do seu EBITDA de mais de 30% comparando 18 com 19, e uma queda significativa no seu capex líquido. Esses principais números refletem basicamente aquilo que vocês viram na página anterior, um novo modelo de negócio, o que nos traz a crença de que qualquer melhoria na economia contribuirá de uma forma significativa para a melhoria dos nossos resultados. Agora na página 8, abrimos todas as linhas de negócios da ACS Brasil. Temos um modelo de negócio que nos gera resultado e contribui para a eficiência dos serviços públicos no Brasil, a qual nós somos contratados. Sua principal atividade é gestão e terceirização de frota, sendo leves, pesados, com ou sem mão de obra, sendo que a sua maior participação é gestão e terceirização de frota de leves e pesado e a menor participação é com mão de obra. Nos últimos 12 meses tivemos uma receita líquida nessa linha de negócio de 543 milhões de reais, o que significa 67% da receita da companhia. No transporte de passageiro público, transporte municipal, tivemos uma receita líquida nos últimos 12 meses de 214 milhões de reais, que significa 26% da receita, e na limpeza urbana, apenas 57 milhões de reais, o que significa 7% da receita da companhia. Estas são as principais linhas de negócio que a CS Brasil atua. Passamos agora para a página 9, onde nós apresentamos qual é o modelo de negócio da CS Brasil. Ela é uma empresa, como relembrando a vocês, nós temos os indicadores, nós centralizamos todos os nossos atestados, que são de capacidade técnicas e financeiras para participar de concorrências públicas. Essas concorrências públicas aqui tem no quadro 1, como é que são avaliadas? São através de site especializado, onde se publicam os editais, os governos que estão fazendo concorrência, seja de prazo curto, seja de concessões de mais longo prazo. A nossa equipe estuda esses editais, vê o contrato, formatam o preço, decidem se vão ou não participar. Na sua grande maioria, por exemplo, no primeiro semestre, mais de 88% dessas participações em pregões eletrônicos, que através de sistemas, nós temos, dentro da nossa governança, do nosso compliance, uma sala de licitação 100% monitorada e com todo um processo de governança que nos dá a segurança da participação do mais alto nível de governança. Caso a gente decida participar e venha a ser o vitorioso, nós temos aqui no segundo, que é onde nós damos alguns exemplos de contrato. Nós garantimos a disponibilidade, geralmente são contratos de até 5 anos, os reajustes são definidos já previamente no seu contrato, nos editais, e são anuais na sua grande maioria das vezes. Nós compramos ativos, prestamos os serviços e temos aqui a venda dos ativos. Temos aqui na página ainda 9, do lado direito, a nossa receita bruta nos últimos 12 meses, quantidade de contratos, municípios, temos mais de 3 mil colaboradores e mais de 16 mil ativos. Conforme eu disse há pouco de vocês, a CS Brasil e o seu modelo de negócio
ele é muito parecido com o mix de cada um de nossas companhias, da Movida, da Vamos e um pouco até do que a JSL Logística faz quando envolve mão de obra. Passamos agora então para a página 10, onde falam dos principais números da companhia. A CS Brasil tem focado suas operações e dado sua prioridade principalmente na gestão e terceirização de frota, com participação relevantes em empresas de capital de economia misto. Na página 10 ainda, do lado esquerdo, a gente fala da receita bruta de serviço por linha de negócios. Aqui mostra, conforme nós falamos, o crescimento que tem tido na gestão e terceirização de frota, até uma queda na parte de transporte de passageiro e na limpeza urbana que tem mantido. E na mesma página do lado direito, mostra o crescimento da sua receita em empresas de economia mista e o seu crescimento da receita bruta de gestão e terceirização de frota de 107 milhões para 143 milhões de reais, que representa um aumento de mais de 30% na receita de gestão e terceirização de frota. É importante lembrar que tanto a economia mista como o setor público cada vez mais tem copiado e buscar melhor eficiência do que as empresas privadas têm feito. E a CS Brasil está posicionada de uma maneira diferenciada para capturar essas oportunidades. Passando agora para a página 11, onde nós mais uma vez mostramos o que aconteceu com a CS Brasil, tem acontecido com o grupo como um todo, que é a melhoria dos seus resultados, onde nós falamos da receita líquida, que embora com menor crescimento, teve um grande crescimento no EBITDA, cresceu mais de 60% nos últimos 12 meses o EBITDA, e o seu lucro líquido com um crescimento de mais de 47%, o que mostra cada vez mais a sua melhor eficiência na gestão e uma mudança do portfólio com foco no que dá melhor rentabilidade. Passamos agora para a página 12. Após ter apresentado a vocês a JSL e a CS Brasil completamente separada a divulgação dos seus resultados, passamos agora na página 12, quando falamos dos resultados do segundo trimestre de 2019 versus o segundo trimestre de 2018. Temos aqui a logística, a qual teve uma receita bruta com crescimento de 2%, sendo que o EBITDA cresceu mais de 30% sobre o igual período do ano passado, com um resultado líquido de 23 milhões de reais, o que significa um crescimento de 59%. A CS Brasil teve um crescimento na sua receita líquida de 4%, sendo que o seu EBITDA cresceu mais de 61%. E o seu lucro de 29 milhões de reais, que significa um crescimento de 46%. Quando falamos da Vamos, tivemos um crescimento na sua receita líquida de 12%. O seu EBITDA cresceu mais de 20%. E quando olhamos o resultado líquido, mesmo com uma despesa financeira maior, tivemos um crescimento em linha com a nossa receita, que foi de 11%, tendo um lucro líquido no segundo trimestre de 2019 de 37 milhões de reais. Passamos agora aqui para a Original, a rede de concessionárias de automóveis, embora sendo um negócio menor, mas extremamente complementar ao nosso. Tivemos uma receita líquida de serviço de 27%, um crescimento do EBITDA de 50% e um resultado líquido de 5 milhões de reais, o que significa um crescimento de aproximadamente 7%. Temos aqui agora a BBC Leasing. Lembrando que a JSL Leasing passa a se chamar BBC Leasing, que mostra também um crescimento significativo na sua receita de mais de 30% e um resultado líquido de 2 milhões de reais, que é um negócio pequeno, extremamente complementar e de grande sinergia com as outras empresas. Na Movida, locadora de veículos, tivemos uma receita líquida de 956 milhões de reais no segundo trimestre de 2019, o que significa um crescimento de 56% sobre o igual período. Quando falamos da receita líquida de serviços, tivemos um crescimento de 22,8%, com 338 milhões de reais, sendo que o seu EBITDA cresceu 31%, sendo 155 milhões de reais no segundo trimestre de 2019, com um resultado líquido de 41 milhões de reais. Ainda na página 12, quando falamos dos nossos principais números da JSL do grupo consolidado, tivemos uma receita líquida de 2 bilhões 389, que significa um crescimento de 23%, sendo que a receita líquida de serviço
teve um crescimento de 12,5%, sendo 1.714 bilhões de reais, e o seu EBITDA do grupo consolidado foi 518 milhões de reais, que significa um crescimento de 32,5%. Crescimento este do EBITDA contra um crescimento da receita líquida de 12,5%. E o resultado líquido da companhia consolidada foi 71 milhões de reais, significa um crescimento de 44%. Conforme podemos perceber, onde nós tivemos um crescimento da nossa receita líquida de 12,5%, o EBITDA cresceu 32% e o resultado líquido da última linha cresceu 44% no mesmo período. Isso mostra o que nós acreditamos, uma tendência da companhia do início de colher os frutos daquilo que nós fizemos, a reorganização empresarial, nos últimos 4 anos. Agora então passo a palavra ao Denis, que irá apresentar para vocês de uma forma detalhada os nossos números consolidados. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Falando então da página 13, onde a gente fala da JSL aqui sempre em bases consolidadas, tivemos no segundo trimestre de 2019 a receita líquida recorde de 2,4 bilhões de reais, um incremento de 23% na comparação com o segundo trimestre de 2018. E mesmo na comparação com o primeiro trimestre de 2019, apresentamos um crescimento de 8%. Já o EBITDA totalizou 518 milhões de reais, um incremento de 32% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com uma margem de serviços de 30,2%, um incremento de 4,5 pontos percentuais, principalmente em virtude dos ganhos conseguidos nas várias linhas de negócio, nas várias empresas. Então, começando aqui, por exemplo, com a Vamos. A Vamos contribuiu com 136,6 milhões de reais, um incremento de 20%, refletindo uma resiliência e uma previsibilidade da sua receita futura nesse negócio que vem crescendo de forma consistente e prezando pela qualidade dos seus serviços. E a Vamos representou 26% do nosso EBITDA consolidado. A JSL Logística contribuiu com 130,8 milhões de reais nesse trimestre, apresentando um incremento de 31% na comparação com o mesmo período do ano anterior, muito pautada na busca por eficiência adicional, redução de custos e reequilíbrio de preços, visando uma rentabilidade adequada do seu portfólio de contratos. E ela representou 25% do nosso EBITDA consolidado. Já a CS Brasil, que está sendo apresentada separada da logística pela primeira vez, contribuiu nesse trimestre com 81,4 milhões de reais, um incremento de 61% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em virtude do seu maior foco no segmento de locação de ativos e também no seu objetivo de fazer uma gestão de portfólio, buscando trocar contratos de menos rentabilidade por contratos de maior rentabilidade, e isso já se reflete aqui. A sua contribuição para o EBITDA consolidado foi de 16%. Já a Movida, que apresentou seus resultados no dia 13, vem pelo 8º trimestre mostrando uma evolução consecutiva dos seus resultados. E com isso, ela, em termos de EBITDA, contribuiu para o nosso número consolidado com 154,9 milhões de reais, uma expansão de 31%, em virtude de tudo que ela tem apresentado, que passa por crescimento e também melhoria de suas operações, incluindo aí um destaque para a operação de seminovos. E a Movida representou nosso EBITDA consolidado cerca de 30%. Como resultado disso tudo, a JSL consolidada apresentou um lucro líquido recorde de 71,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2019, 44% superior ao lucro de 49,4 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. A solidez dos resultados reportados é reflexo da contínua evolução do desempenho e maturidade das empresas do grupo, que foram organizadas em empresas independentes, com gestão focada em cada um dos negócios ao longo dos últimos 3 anos. Período esse que engloba fases de construção de algum desses negócios e também o enfrentamento da mais severa recessão do país. Então, estamos com nossas empresas organizadas
leves, com gente focada, com certeza entregará muito mais do que fizemos até aqui. Passando então para o slide número 14, a gente fala um pouquinho dos investimentos do segundo trimestre. Ao centro, a gente demonstra como foi o perfil do investimento consolidado. O investimento bruto nesse trimestre, no segundo trimestre de 2019, foi de 1,8 bilhão de reais, dos quais 1,1 bilhão foi para expansão dos negócios e 731 milhões para renovação dos ativos. Falando da renovação dos ativos, ao lado temos o valor total dos ativos vendidos, 687 milhões de reais. Quando deduzimos o investimento bruto destas vendas, chegamos ao investimento líquido de 1,1 bilhão de reais para o segundo trimestre. Esse investimento se concentrou na Movida, no baixo à direita, com um investimento líquido de 686 milhões de reais, sendo a sua grande parte para crescimento. Em segundo lugar, na Vamos, com 330 milhões de reais de investimento líquido, também majoritariamente para crescimento. Depois, pela CS Brasil, em terceiro lugar, com 40 milhões de reais de investimento líquido, também majoritariamente para o crescimento. E a unidade de negócio com menos demanda de investimento líquido foi a logística, com 27 milhões de investimento líquido, que reflete toda a transformação pela qual a empresa passou, se tornando uma empresa majoritariamente composta por operações leve em ativos, ou seja, asset light, como já foi apresentado nas lâminas anteriores pelo Fernando. Com isso, o CAPEX líquido foi 96% empregado na expansão dos negócios, ou seja, na perspectiva de uma maior geração de caixa à frente. Gostaria então de passar para o próximo slide, onde falamos do endividamento em base consolidada. Na página 15, então, temos aqui um gráfico, um cronograma de amortização da dívida, nas cores cinza e laranja, e à esquerda a posição de caixa da companhia ao final do segundo trimestre. A companhia detinha 3,1 bilhões de reais em caixa, que equivale a 1,5 vezes a amortização de curto prazo. Ao longo desse trimestre, realizamos uma série de operações no grupo que visaram o alongamento do cronograma da dívida. Conseguimos obter transações com prazos de 7 e 8 anos, realizamos um volume total de cerca de 1,7, 1,8 bilhão de reais, sendo cerca de 900 milhões na Movida, 300 milhões na Vamos, 450 na JSL, 100 milhões na CS Brasil. E com isso o perfil aqui, se compararmos com o perfil do trimestre anterior, ele já melhorou bastante. E temos em andamento cerca de 2 bilhões de operação que já endereçam o volume vencendo em 2021, pois se considerarmos o volume em caixa, ele cobre até o final de 2020, com mais essas transações, a gente tem toda essa gestão do passivo bem endereçada e de forma bastante tranquila, inclusive com oportunidade de redução de custo vis-à-vis o que nós temos tido hoje, apesar do aumento dos prazos. Gostaria também de aproveitar nesse slide de ressaltar que entregamos uma dívida líquida EBITDA de 4 vezes, seguindo uma tendência de queda. E, de novo, aqui fizemos um exercício do EBITDA do semestre anualizado para que a gente possa entender, com base em todo o investimento já feito, que nível de alavancagem a gente estaria rodando, já usufruindo dos investimentos mais recentes. Isso dá aqui, então, uma relação dívida líquida EBITDA dos 6 meses de 2019 anualizado de 3,7. Essa seria a nossa alavancagem implícita até que você pudesse usufruir 12 meses cheio dessa realidade já investida. Nossa dívida bruta ficou, então, em 10 bilhões de reais, com uma liquidez de 3 bilhões, conforme mencionei, e uma dívida líquida de 7,4 bilhões de reais. Temos como objetivo continuar a redução da alavancagem. A Movida efetuou uma transação, conforme ela já informou ao mercado, de follow-on, que permite a ela
dar continuidade ao seu crescimento, sem que, na visão consolidada, a gente se afaste do nosso objetivo de redução da dívida líquida EBITDA, a qual a gente tem mencionado de forma recorrente. Dessa forma, a gente atinge a dois objetivos: um crescimento mais forte para a Movida e a manutenção do objetivo da redução da relação dívida líquida e EBITDA que temos dito. Com isso, então, seguimos para o próximo slide número 16, composição da rentabilidade do grupo JSL. Nesse quadro, a gente está apresentando as 6 unidades de negócio e a sua contribuição para o lucro total do grupo. Temos a Vamos, com uma contribuição de 69 milhões de reais de lucro líquido, um ROIC de 12,2%. A Movida, com 83 milhões de reais de lucro líquido e um ROIC de 9,9%. A CES Brasil, contribuindo com lucro de 40 milhões de reais e um ROIC de 9,4%. A JSL Logística, lembrando que agora ela está separada dos números de CS Brasil que eu acabei de mencionar, com um lucro líquido de 61 milhões de reais e um ROIC de 9%. A Original, nosso negócio de concessionários autorizados, com lucro de 6 milhões e um ROIC de 10%. E a BBC Leasing, anteriormente denominada JSL Leasing, com um lucro de 3 milhões e um ROIC de 17,6%. Todos esses lucros somados nos levam a 263 milhões de reais, vocês podem ver ao centro, dentro do círculo, que a gente chamou de lucro das empresas, menos aquelas despesas financeiras ligadas aos investimentos que o Grupo JSL fez em cada uma dessas empresas. Temos uma despesa financeira depois de tributos de 131, resultando então num resultado do semestre de 132 milhões de reais, 77% superior ao primeiro semestre de 2018 como lucro líquido consolidado. O ROIC consolidado do primeiro semestre de 19, quando anualizado, chegamos a 9,6%. Eu gostaria de chamar a atenção que quando faz essa conta para o segundo trimestre, isso fica em torno de 10%. Com isso, então, eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês e abrir então para pergunta e resposta, que a gente possa esclarecer juntos qualquer dúvida que tenha ficado. Mais uma vez, muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Victor Mizuzaki, Bradesco BBI. Pode prosseguir. Oi, obrigado, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira relacionada à alavancagem. Vocês mencionaram que, olhando o número do primeiro semestre, o EBITDA anualizado, a dívida líquida EBITDA seria algo em torno de 3,7, mas só para confirmar, esse número não tem um impacto positivo na alavancagem vindo da operação da Movida, correto? Confirmado, Vitor, Denis. Não inclui esse benefício. Tá, você teria esse número, Denis? Qual que seria essa nova alavancagem? Se a gente pegasse de forma pontual todos os recursos levantados, dava cerca de 830 milhões de reais, isso faria com que esse 3,7 ou qualquer outro indicador na mesma base caísse cerca de 0,4, né? Dado o EBITDA dos últimos 12 meses, da proporção desse valor dentro disso. Então, isso aqui seria 3,3 ou 4 vezes, seria em torno de 3,6. Mas dito isso, dentro da transparência, eu só não tenho estimulado ninguém a pensar nisso, porque afinal de contas a parcela primária da Movida visa liberar ela para um novo ciclo de crescimento. Então esse valor vai ser utilizado no crescimento da Movida, ficando o saldo então para o benefício da desalavancagem. Dentro disso, é o que eu disse na fala de entrada,
a gente tem mantido o compromisso de vir reduzindo paulatinamente o indicador de alavancagem, e a gente vê isso igual ou abaixo de 3,8 vezes a dívida líquida EBITDA ao final de 2019. Ok. E só uma segunda pergunta com relação à operação da SES Brasil, que vocês começaram a detalhar mais, né, o resultado deles agora no segundo trimestre. A gente vê uma mudança de mix de receita na SES Brasil, focando mais na gestão de frotas, né, de veículos leves. Como que a gente pode enxergar essa mudança de mix, olhando o ROIC para frente nessa operação? E uma segunda parte com relação à SES Brasil, quando vocês mostram no slide a alavancagem por cada segmento, a SES Brasil tem uma alavancagem baixa. Queria entender se isso é uma oportunidade para crescimento ou se isso faz parte do tipo de negócio. Vitor, então vamos lá. Essa é uma boa pergunta, porque grande parte desse... A gente tem apresentado melhor, embora a gente não tenha aqui o histórico, nos retornos de forma geral, mas inclusive na CS Brasil, né? E aí o foco nessa gestão e terceirização, eu me arrisco a dizer aqui que vai levar esse ROIC seguramente acima de 10 e provavelmente acima de 11. Ou seja, se você excluísse da base da CS Brasil os novos contratos que têm sido o foco do crescimento, que apresentaram, por exemplo, gestão e terceirização de frota, um crescimento de 34%, quando você olha a receita desse trimestre versus um ano atrás, ele tem tido um retorno muito superior a esse que está aqui. Então, a tendência é de alta, convergindo, na minha visão, para o que é a maioria do resultado de retorno desses novos contratos, que eu enxergo aqui um pouco acima de 11%. Então, essa é a tendência aqui. Isso para responder a sua primeira pergunta, ok? A segunda pergunta, essa alavancagem da CS Brasil, ela de fato ela é baixa. Isso aqui, em parte, é uma questão de alocação, que a gente está trabalhando nela, mas em parte também é oportunidade de crescimento. E isso deve estar mais em linha com o que a gente vê nas outras empresas do grupo, talvez aí num período de um ano, né? Seja como consequência da realocação de dívidas que estão em outras partes do grupo, especificamente nessa nossa atividade de investimento, né, de holding, passando para cá, seja pela construção desses novos contratos, que a gente já apresentou aqui, uma parte importante, mas que ainda tem alguma coisa por entrar. Tá ótimo, obrigado. Próxima pergunta vem de Sara Delfim, Itália Capital. Você pode prosseguir. Obrigada, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, estão ouvindo bem, Sara. Obrigada. Bom, claramente, assim, acho que o trimestre, né, trouxe resultados bons, números bons, mas pelo menos aqui do nosso lado, acho que o highlight mais importante foi essa melhora significativa aí na transparência e abertura das informações, né, separando as unidades de negócio em caixinhas separadas, né, Movida e Vamos já haviam sido separadas, agora essa separação da logística e da CS Brasil claramente facilita muito a vida do analista e do acionista, porque a gente de fato agora consegue ver o que vocês oferecem de serviço, né, na logística, exposição a setores e clientes, enfim, uma informação muito mais clara. E dado então, né, que agora vocês estão com essas unidades de negócio separadas e com management dedicado, né, a cada uma delas, eu tenho duas perguntas, né? A primeira, né, no slide 5, né, que vocês até mostram essas meio que 6 subdivisões, né, da logística, aonde vocês veem melhores expectativas, né, e por quê, ou onde vocês veem um desempenho diferenciado, né, nesses 6 subprodutos, né, da logística. E a segunda pergunta dada essa estrutura separada de gestão, né, isso deve liberar tempo, né, do Denis e do Fernando, então qual o foco de vocês agora?
se seria eventualmente na gestão do balanço, na busca por novos negócios, enfim, o que esse tempo livre, se é que dá tempo livre, né, para o management agora do grupo fazer de diferente ou de estratégia nova. Seria isso. Obrigada. Bom dia, Sara e Fernando. Bom dia a todos. Sara, te falando da unidade negociação, feliz de ouvir isso, a gente sempre tem buscado cada vez mais para ter um maior nível de transparência para que o mercado como um todo entenda os portfólios de serviços nossos e as empresas. É importante salientar que a própria CS Brasil existe desde 2009 como uma empresa completamente independente. A gente só foi fazendo essa separação, essa divulgação de uma forma separada e por partes, para a gente também dentro se estruturando de como fazer essa divulgação da melhor forma para entender. E vamos dizer, esse último passo agora, realmente separando a CS da logística, lembrando que a CS já é uma empresa independente, todas essas empresas são independentes com o CNPJ, não são só unidades de negócio. A única que está separada com um proforma que ainda opera, que é a logística, que ainda opera com o CNPJ da JSL, da empresa listada. Então, fico feliz de ouvir isso, que realmente esse é o nosso propósito de dar maior transparência para que todos entendam cada tipo de negócio, os seus retornos e como a gente tem usado os recursos. Colocado isso, quando a gente fala na página 5, o que é a logística, o que eu acho que tem de importante nesse portfólio da logística? Nós temos o maior portfólio, mas não é por vaidade nem por objetivo de ter o maior portfólio. É por uma consequência do nosso DNA de servir de cultura e atendendo o cliente como um todo. Isso deu para a logística esse portfólio. Então você pode ver aqui na página 5, quando você olha a figura 4, por exemplo, a figura 5, são operações internas dentro do cliente que contribuem com a produtividade do cliente. Você olha a página, o item 2, quando fala do commodity, você está dentro da produtividade industrial, seja na mineração, seja no setor florestal, enfim. Então, na sua grande maioria aqui, são serviços de grande valor agregado, são contratos de longo prazo, com cláusulas de rescisões claras, mas também com cláusulas de melhorias, também que dão oportunidade de ganho para as duas partes. Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade de continuidade e crescimento, torcendo para que a economia siga ela volte, porque ela não voltou ainda. Então, os números da logística, inclusive, é uma operação que ela tem ociosidade hoje, em algumas atividades que faz. Então, quando vier a economia um pouco, além de contribuir com melhores resultados, ela também contribui com mais oportunidade de serviço. Por quê? Muita gente ainda não se deu conta, mas você teve a reforma trabalhista que contribui para esse item 4 aqui da página 5, da logística interna, ou até do serviço de armazenagem, você conseguir ter um crescimento muito maior nele, porque as indústrias vão buscar a terceirização com empresas que ofereçam inteligência e segurança, porque agora você tem menos entraves burocráticos. Então a gente vê como oportunidade de crescimento em todos esses braços da logística, sendo que com o nosso foco é uma companhia hoje asset-light, tá certo? E que contribua com a produtividade do cliente, oferecendo para ele o melhor custo-benefício. Quando a gente fala do tempo meu e do Denis, que eu acho que isso é um negócio importante também, que começa a ficar claro com as empresas separadas. Se bobear, quem menos trabalha na execução de todas as operações hoje na empresa somos nós dois. A gente trabalha muito na operação do que a gente tem feito, como é que divulga melhor para vocês, como é que a gente contribui, o Denis, enfim, todo o esforço da equipe dele como um todo, como é que busca dinheiro de mais longo prazo, com menor custo, a parte de controladoria, que assegure a governança, os resultados, os tempos, enfim. Esse é o nosso trabalho. Agora, a execução do dia a dia já não é nossa há muito tempo, graças a Deus, e a gente sempre fala isso, que esse é o maior diferencial que existe na nossa companhia, é a equipe que faz acontecer. Porque você vê como é complexa cada operação que nós temos no nosso portfólio como um todo. E isso acontece independente da nossa execução ou não, tá certo? Então, acho que isso é a maior vantagem. Agora, quando a gente olha hoje o que a gente tem buscado, o que tem como foco, a gente tem falado isso já nos últimos tempos, Sara, e vai continuar sendo, é a gente buscar cada vez mais melhores resultados, focar cada vez mais em serviços que tenham mais valor agregado para o cliente, mas também gere mais retorno para os acionistas, tá certo? Tem focado para que a estrutura do capital a gente vai, conforme o Denis disse, gradativamente, mas melhorando a nossa estrutura de capital, e com isso, com certeza, dando pulmão e oportunidade para que a empresa cresça e se desenvolva cada vez melhor, com seus retornos melhores também.
Agora, realmente, com essa posição, fica fácil de ver os resultados e esse objetivo de cada negócio e de cada empresa completamente separado. Acho que era isso, Sara. Espero ter contemplado aí os pontos que você colocou. Não, respondeu bem. Obrigada pelas respostas e parabéns de novo, não só pelos números, mas a performance da ação também reflete bem aí todas as iniciativas de vocês. Parabéns. Obrigado. Muito bacana, Sara. Muito obrigado. Fico contente que vocês tenham gostado e tentamos realmente detalhar tanto a logística quanto a CS, qual é a participação e qual é as suas principais atividades. Obrigado. Próxima pergunta de Lucas Lag, Santander. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. A gente tem 3 perguntas aqui, vou tentar ser bem sucinto. Mas a primeira, em relação a Vamos, como que vocês estão enxergando o resultado fechado para Vamos para 2019? Porque assim, o número reportado nesse primeiro semestre parece que veio bem forte. Então, assim, a gente pode esperar alguma desaceleração ou a gente pode esperar que esse número continue evoluindo ao longo do ano para ver o resultado fechado em 2019. Acho que eu vou fazer essa e vou fazer as próximas 2 depois. Fernando, bom dia, tudo bom? Lucas, deixa eu te falar o seguinte, a gente não vê, talvez você veja, a gente não vê ela como um resultado bem forte. A gente vê ela como um resultado acima do que a gente tinha previsto, tá certo? Ela é uma companhia de alta resiliência na sua receita, no seu modelo de negócio. Então, ela não só, sem criar nenhuma expectativa, ela não só está em linha com o que a gente tem previsto, como está um pouco acima, mas completamente com a resiliência, com um modelo de negócio diferente, e sem refletir nela, sem criar nenhuma expectativa, mas sem refletir nela, a quantidade de CAPEX que já foi executado, que ainda não está nem a receita, nem o seu EBITDA e nem o seu resultado. Então, sem criar expectativa, mas a gente entende que tem muito mais para vir do que aquilo que vocês já estão vendo. Quando a gente fala do modelo de negócio dela, é de grande potencial de crescimento, que a indústria, todo mundo economizou tudo que dava, ninguém fez nada, só que agora, mesmo que a economia não volte, as principais empresas têm que modernizar seus caminhões, seus equipamentos, etc. Então a oportunidade de negócio dela é muito grande. E é importante salientar que ela não é uma empresa de aluguel de caminhões, máquinas e equipamentos. Ela é uma empresa que tem uma plataforma de negócio único, completamente diferente de todos os outros no mercado, porque ela compra caminhão, ela vende caminhões, ela tem uma concessionária, ela tem uma escala que não tem nada comparável e ela tem uma relação com os clientes pelo nosso histórico do grupo como um todo de entrega de serviços diferenciado muito além de qualquer outra empresa modesta à parte que tem. Então a gente acredita que esse é só o início e cada vez mais vocês vão ver a resiliência dessa companhia da entrega e da execução dos seus objetivos. Perfeito. Acho que era nessa linha mesmo, que o resultado veio acima. A gente queria entender como vocês estavam vendo para frente. E pensando na parte de logística, né, vocês até mostraram esse mix entre asset light. Se a gente pensar numa recuperação econômica mais lenta ao longo de 2019 e 2020, vocês enxergam alguma mudança, alguma mudança adicional nesse mix? Desculpa, Lucas, veja bem, eu não sei se eu entendi, mas vou dizer assim, o mix e o perfil do modelo de negócio, dos segmentos que a logística está e dos serviços que ela presta, a gente entende como isso aí mesmo, tá certo? A gente tem olhado aí uma oportunidade grande no setor de agronegócio, mais para o centro-oeste, a gente tem visto algumas oportunidades diferentes, mas o perfil de negócio dela é esse que você está vendo, porque ela sempre foi assim, né? Na verdade, ela sempre foi assim. O que estava muito contaminado a ela, quando você aparecia, o que estava da Vamos dentro dela há 3 anos atrás, o que você tinha CS, você tinha uma parte desamovida de gestão e terceirização de frota que estava dentro dela. Então, essas separações é que fazem aparecer a logística desta forma. E, realmente, nos últimos 3 ou 4 anos, nós trocamos muita frota por agregado e terceiro, vivendo uma nova realidade. Eu diria para você que foi uma transformação da logística. Mas foi uma transformação para a Asset Light, mas ela não era tão pesada quanto todo mundo achava que ela era. Que a gente sempre dizia, ela já era muito menos ativa. Mas agora, nesses últimos 3 anos, a gente fez uma transformação nela, final, realmente, do seu modelo de negócio. Então, eu acredito muito no crescimento dela desta forma. Se não vier o crescimento da indústria, a nossa equipe modesta à parte, isso mostra muito isso, Lucas, nos nossos números, como tem melhorado,
sem nenhum retorno da economia. Você basta ver o seguinte, você cresce 2% da receita nos últimos 2 trimestres, se você pegar o primeiro trimestre de 19 contra o primeiro de 18, cresceu 2%, o EBITDA aumentou 35%. Você pega o segundo trimestre de 19 na logística, cresce 2% da receita, o EBITDA cresce de novo 30%. Então mostra que ela, com pouco crescimento, ou quase zero de crescimento, as suas margens de serviço têm melhorado. Isso mostra a capacidade da equipe, o que fizeram dentro da companhia para que ela possa sobreviver com essa economia ruim do jeito que está. Então, se vier a ficar ruim do jeito que está, nós pretendemos continuar cada vez mais melhorando a margem do nosso negócio, independente da economia. Se melhorar, eu acredito que aí pode ser muito melhor do que o que a gente está vendo, que a gente mesmo espera. Perfeito, perfeito. E só uma última pergunta, mas só para entender um pouco mais essa parte do GTF de CS Brasil, né? Mas fazendo um paralelo com o Movida e Vamos, como que seria assim o overlap de cliente atendido comparando o serviço que a CS Brasil presta com o que a Movida e Vamos presta nessa parte de GTF? Lucas, só para a gente entender bem claro a nossa governança. Tá muito claro no nosso release, antes de abrir capital, etc., tal, não parte relacionada o que cada empresa faz as suas atividades. A gestão e terceirização de frota nos setores públicos ou economia mista, enfim, que é regido pela Lei 8666, se eu não me engano, alguma coisa, eles que são considerados empresas públicas, eles são prestados pela CS Brasil. Por que a CS Brasil existe desde 2009? Geralmente, esse tipo de concorrência exige um determinado nível de endividamento, exige atestado técnico, capacidade técnica, etc. É uma gestão dedicada, realmente. Então, isso foi concentrado com equipe, com gente especializada na CS Brasil, que é onde teve a sua origem no transporte de passageiro público. Então, nós concentramos lá. O que acontece? Tudo que é aluguel de carro fora desse segmento é de Movida, aluguel de leve é da Movida. Tudo que é aluguel de pesado para qualquer indústria fora do setor que fazem concorrência, que é o que chama de setor público, embora na sua grande maioria hoje você tenha um capital misto. O que é capital misto? Só para a gente relembrar. São empresas de energia, empresas de saneamento, que ainda tem muitos estados, por exemplo, uma Sabesp, que tem a sua receita própria, mas são considerados empresas de capital misto. Até empresas de capital aberto, como a Sanepar, por exemplo, no Paraná, a gente considera capital misto. Então, esse tipo de serviço está dentro da CS Brasil. Quando é empresas privadas leves, está dentro da Movida, que não tem um serviço de motorista, etc. E quando é caminhões pesados, máquinas e equipamentos privados, está dentro da Vamos. Então, é completamente separado, sem nenhum tipo de conflito e com gestão, presidentes de companhia, com empresas constituídas completamente separado. Então, essa é a linha de divisão dos negócios e de foco e de atividade. Então, eu brinco sempre que a CS Brasil, ela é um pouco de Movida, que tem automóvel, um bocado de Vamos, porque embora tem poucos caminhões, mas o contrato são todos eles de longo prazo. Você tem contratos de 5 anos e você tem contratos, na sua grande maioria, de 2 anos, conforme prevê a lei nos editais, podendo ser prorrogado até o limite de 5 anos. E a recorrência da prorrogação, eu diria para você que não tenho para te falar, claro, mas é mais de 80% a 90% que são prorrogados conforme previsto no edital, conforme previsto na lei, são prorrogados até os 5 anos. Então, ela é uma mistura de Vamos e de Movida pelo seu perfil da sua atividade. Beleza, perfeito. Obrigado, pessoal. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Senhores, antes de mais nada, aproveito mais uma vez para agradecer a participação de todos vocês, mas antes de fazer um encerramento, eu gostaria só de passar rapidamente um comentário para algumas das empresas, embora alguns nós já falamos aqui nesse espaço de tempo. Quando a gente fala da Vamos, eu acho que é importante a gente salientar, quer dizer, as entregas que ela tem feito, quer dizer, não só de receita, mas do seu resultado do EBITDA, do seu resultado de última linha, tá certo? E, mais importante do que isso, o seu crescimento, o seu CAPEX que tem sido executado mostra a oportunidade de mercado, como é aquecido esse segmento, como a economia
ainda em recuperação, que a gente não vê a recuperação, só escuta falar que está ainda em recuperação, mas que a recuperação ainda não chegou. Eu acho que isso mostra a sua resiliência e como a gente tem aproveitado e ter criado esta companhia com essa plataforma única de negócio. Quando a gente fala para a Movida rapidamente, já divulgou seus resultados ontem, eu acho que mostra a maturidade da gestão da companhia, a transformação de vendas dos seminovos, dos seus canais, conforme tem vendido, o seu volume de seminovos, que é extremamente importante para a companhia, e que mostra ela preparada, e a gente como acionista espera isso, para suas melhorias do resultado agora daqui para frente, trimestre a trimestre, entregando um resultado cada vez melhor, já feita as suas bases de crescimento, inclusive a parte de seminovos. Quando a gente fala da logística, exploramos agora um pouco mais com as perguntas, mas eu acho que é muito importante a gente dizer a transformação do negócio da logística e principalmente pelo seu modelo operacional que essa companhia passou nos últimos 3 ou 4 anos. Que é uma companhia onde foi, eu diria, a mãe de todos os nossos negócios, que foi gerado todos os negócios. Então, é sinal que os fundamentos dela e a necessidade de mercado, de encontro com o seu serviço, é extremamente importante, mas mais importante do que isso, que a nossa equipe tem conseguido fazer a gestão e liderar ela de uma forma diferenciada, porque ela é de um segmento que existe mais de 200 mil empresas que se dizem de logística e concorrem nesse segmento. Então, mostra a capacidade de gestão e de transformação no mercado mais adverso que a gente viu dos últimos 4 anos. E conforme vocês podem ver os últimos trimestres divulgando, o retorno dela só tem melhorado, sem o seu volume melhorar conforme nós falamos. É hoje uma empresa extremamente asset light e em vários segmentos do mercado, né, que é extremamente importante, ligada em vários setores da economia. Isso mostra o nosso, vamos dizer, a gente depende de todos os clientes da logística, mas temos a felicidade de não depender de nenhum devido à nossa diversificação de portfólio e de serviços. Então, e o mais importante, que ela está preparada para um novo momento da economia, que a gente acredita que se ele voltar, por menor que seja, vai contribuir com a melhoria dos resultados da última linha de uma forma significante. Quando a gente fala da CS Brasil, só para finalizar, nós já falamos bastante sobre ela, mas faz parte, está alinhada, ela nasceu no transporte de passageiro público, mas alinhado com o nosso planejamento de usar da melhor forma os recursos, buscar melhor retorno, buscar melhor resultado de todos os negócios e contrato de mais longo prazo, ela vem devagar se substituindo os serviços de transporte de passageiro e focando na gestão e terceirização de frota de veículos leve e pesado. Então, feito essa fotografia mais ou menos do segmento para vocês, indo para o fechamento, eu queria mais uma vez dizer a vocês que a gente sempre tem dito, que a gente está muito feliz com o que a gente tem entregue, mas a nossa maior felicidade é aquilo que a gente vem entregando e apresentando a vocês. Eu acho que isso mostra a divulgação dos nossos últimos trimestres, como vem mudando o retorno, o perfil e a característica dos contratos e serviços. É importante lembrar a vocês, gente, que o grupo JSL como um todo, mais de 71% vem de receita de locação, seja de caminhões, de máquinas, de equipamentos, seja na CS, na Movida, na Vamos. Só 29% hoje vem de serviços logísticos que nós executamos. Isso mostra que, independente da economia, os nossos contratos estão ancorados em contratos de locação de longo prazo e que vem de acordo com o perfil, com a necessidade de um novo modelo de negócio e de usuários no Brasil, seja de aluguel de carro, de máquina, caminhões e equipamentos. Então, eu acho que isso é muito importante para quem nos acompanha e ver como nós estamos hoje posicionados no nosso modelo e perfil de negócio. E para finalizar, embora mais uma vez a gente diga que está muito feliz com o que a gente tem entregue, sabe que a gente como missão, como acionista, tem que cada vez mais buscar a melhoria do retorno, mas vocês viram CAPEX executado nesse primeiro semestre, que ainda não chegou a receita deles, que vai contribuir com a melhoria do EBITDA, que vai contribuir com a melhoria do lucro, que grande parte desse CAPEX ela está executada em negócios novos, que as receitas e os seus resultados ainda virão. Então eu brinco sempre o seguinte, que é uma empresa em constante consolidação de mercado e segmento, não através muitas vezes de aquisição e nem de fusão, mas sim de crescimento através da capacidade da nossa equipe de gestão de executar. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês e esperar e pedir a Deus que a gente esteja junto nos próximos trimestres e com os resultados cada vez melhor. Fiquem com Deus, um abração, agradeço a participação de todos os senhores que está com a gente e de toda a nossa equipe por ter feito esse material
que cada vez mais a gente vem tentando se comunicar com vocês melhor e pela equipe que tem entregue a operação no dia a dia, enquanto nós estamos aqui, tem gente trabalhando 24 horas por dia. Muito obrigado a vocês, a todos, fiquem com Deus. Obrigado. A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.